Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Já vou começar pedindo gentilmente a sua inscrição, aquela mendigagem básica. Eu poderia estar te pedindo um Pix, mas estou pedindo apenas que você se inscreva no nosso canal. Nossa meta dos 100 mil inscritos no YouTube tá acirrada aqui, que rufem os tambores e chegue logo, porque eu quero ainda para este mês que chegue. Então, estamos correndo atrás e eu preciso da sua colaboração. Então, fique à vontade, já se inscreve no nosso canal. Fique à vontade também para colocar bastante comentário sobre o nosso convidado de hoje, porque ele vai entregar tudo, principalmente até franquia com 50% de desconto, desde que venha desse episódio. Não posso fazer isso, gente, é mentira isso. Ninguém corte isso e fale, porque depois vão cobrar, aí a conta vai vir, mas pra mim dos 50% restantes, não é não? Aumentou hoje a taxa de franquia pra dar certo. Mas ó, eu falo pra você, cara, deixa aquele like, eu garanto pra você que a única dedada que não dói é essa, não vai cair seu dedo, você não vai tomar choque, mas o YouTube vai entender o nosso conteúdo, vai entregar pra mais pessoas e vai ver que o nosso conteúdo realmente está sendo relevante. Então a única coisa que a gente pede pra vocês é o like, a inscrição, que você compartilhe esse episódio, porque o nosso sucesso que a gente fala que é que chegar nos 100 mil inscritos chegue mais rápido do que a gente imagina, porque a gente quer até o final desse mês, né? E aí todo mundo fala assim, nossa, mas eles são querendo tão rápido assim. São 5 anos praticamente para conseguir a primeira plaquinha do YouTube, então assim, não é rápido não. Nos últimos meses tá sendo um pouco mais rápido, porque o canal tá crescendo, mas não é tão rápido assim, né, amor? Bom, não é rápido, mas é prazeroso, porque o que mais tem aqui são ótimos convidados, conteúdos relevantes, aprendizados, insights válidos pra você, e a gente tá na fase da gostosura, tá? Porque a gente que tinha que tá fazendo o episódio de hoje comendo, né, meu mas bem? Antes de tudo, de a gente falar tudo isso, eu tenho que agradecer quem? Por quê? Se eu tô gostoso, tô bonito, por quê? Você tá paquito. Paquito por conta da Minimal. Então, Minimal, muito obrigado, tá? Por estar me vestindo, assim, cada dia mais elegante. Essas camisas da Minimal são sensacionais, tá? Então, em algum lugar desse episódio, provavelmente é aqui, tem um cupom ACORDO. Você vai lá, usa esse cupom no site da Minimal, você vai ter descontos especiais pra você também ficar paquito na sua casa e usar as roupas mais sensacionais da internet, que são as roupas da Minimal. Bom, vamos direto pro que a gente vai fazer hoje, porque um dos alimentos mais democráticos deste país, uns pratos mais conhecidos e que, olha, só de falar dá água na boca. Vontade, né? Vou falar pra você que daí, a hora que eu vi a embalagem, eu falei, putz, como poderia ter uma marmita chegando pra gente? Mas calma, a gente pode ir também lá pra Minas e gravar gravar um invade lá. Bora. Porque daí a gente já come, já degusta. Eu quero dar boas-vindas a Yuri Souza, CEO, idealizador, mente participante de toda a ascensão aí da feijoada no balde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, de fato, assim, o convite. Estou muito feliz por estar aqui no Acordo Podcast. Agora, de verdade, já não deu daquela vez. Boa! Mas agora deu. É sempre muito corrido quando estou em São Paulo. Mas eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, quando a gente vira e fala sobre franquia, eu acredito que tem várias caixinhas que a gente consegue passear aqui no episódio para alcançar tanto quem está pensando em adquirir um negócio, né, em investir em franquias, e quem já tem algum negócio parecido com o seu, mas que você, de repente, pode plantar algum aprendizado, algo na fase que a pessoa se encontra para ela melhorar o negócio dela. Então, partindo deste princípio, hoje você acredita que o maior potencial do ramo alimentício é o faturamento delivery ou é o faturamento no comércio, no negócio local, no salão? Bom, vamos lá. São dois negócios muito diferentes, né?
A feijoada no balde, ela nasce 100% do conceito de delivery. Porque ele nasce em outubro de 2019, com uma ideia engavetada e eu vendo aquele movimento de mochilas do iFood, na época Glovo, 99. Eu falei, cara, tá tudo mudando, né? E isso começou a tomar conta ali do nosso dia a dia, né? Principalmente no trânsito. E eu vi isso e falei assim, cara, esse mercado realmente vai ter potencial. Porque a palavra delivery a gente nem falava, né? Há 10, 15 anos atrás, a gente falava teleentrega. A palavra delivery era nova, então o mercado ele se aperfeiçoou e de fato conseguiu criar essa indústria que é hoje, né? Com o iFood aí, o iFood no último ano, o faturamento dele correspondeu a 1% do PIB do Brasil. Isso é muita coisa. Então a gente levanta sempre essa bandeira do delivery. São dois negócios muito diferentes. Quando a gente vai para o delivery, é essa operação mais enxuta, onde você tem aquele enfoque total de entregar o produto, onde você tem essa complexidade maior também para poder entregar o produto para o consumidor, mas você consegue ter um preço muito bom porque a sua estrutura ela vai ser muito mais enxuta. Então você vai ter um preço mais competitivo, você vai conseguir ter um CMV muito mais bem controlado, você vai conseguir ter uma entrega, dependendo se conseguir ter os sistemas realmente necessários e a operação muito bem estruturada, você vai conseguir realmente ter um espaço pequeno com uma cozinha de alto volume, que esse é o foco do delivery. Quando a gente vai para um salão, é um pouco diferente, né? O salão você tem aquela quantidade de mesas, né? Então a sua cozinha ela vai ser baseada naquilo. E o salão você precisa todo trabalhar aquela identidade visual, da experiência do cliente ali até a sua porta. Isso é tudo muito difícil. Mas um negócio, de certa forma, não mata o outro. São comportamentos de consumo diferentes. Eu, por exemplo, muitas vezes eu quero pedir o delivery. Eu tô em casa, eu e minha esposa, simplesmente quero pedir o delivery. Outra coisa é eu estar querendo sair num domingo, num sábado. Então são dois comportamentos de consumo diferentes, mas que eles se complementam uma hora ou outra. Acredito nisso. Eu te fiz essa pergunta baseada no que a gente vivenciou exatamente na pandemia. Na época, a gente tinha muito cliente do ramo alimentício. Sim. E que não estava com um olho para o delivery. E quando deu a pandemia, realmente muita gente entrou em crise, porque não sabia por onde começar o delivery, o processo de delivery. E hoje a gente já percebe que boa parte da operação desses que não sabiam por onde começar o negócio de delivery, ele já vira e fala que chega a 60% do faturamento dele comparado ao salão. Então, tomou-se uma proporção completamente diferente. Legal. Tá? Em virtude disso, a gente sabe que a questão nasceu para atender a questão das pessoas estarem em casa, mas foi um processo árduo para esses empresários fazerem toda essa adaptação. Pegando um gancho rapidinho desse, a gente nasce em outubro de 2019 e a gente já nasce focado no delivery. Em março de 2020, aconteceu a pandemia, onde a gente cresceu. Então, para todo mundo que foi ruim para esses restaurantes de portas abertas, com salão, pra gente foi o nosso maior foguete. A gente pegou Tá preparado para isso, né? A gente pegou um foguete mesmo, porque o comportamento de consumo mudou. A pandemia acelerou esse comportamento. Eu lembro que os executivos, eu conversava com os executivos do iFood, eles iam até a porta dos restaurantes, restaurante 10, 15, 20 anos, falavam, não, cara, aqui o iFood e tal, você vai ter mais um canal de venda. Não quero isso não, tô fora. Aí quando a pandemia veio, cadê esse cara? Volta aqui de novo. Deixa eu entender como é que funciona. Então, a gente aqui, eu falei pra você que a gente é uma empresa de marketing, a gente chegou a colocar, a gente tinha vários clientes do ramo alimentício, a gente meio que tava especializado numa época, né, com marketing mais para restaurante. Cara, faixas e faixas na frente, faça seu pedido no iFood, aqui, retirada, porque os caras entraram num parafuso e não tinham o delivery, porque nunca olharam para esse lado. Sempre pensaram, meu restaurante sempre tá cheio, não quero encheção de saco de entregar, entendeu? Exato. A reviravolta que deu foi muito rápido, infelizmente por uma causa da pandemia, que, né, a gente sabe que não foi um fator macro, um fator completamente ninguém esperava, só que mudou o jogo, né? Mudou o jogo de vários empresários. Muito. O iFood explodiu nessa época, Mudou muito o comportamento, mudou muito. Não deixou de virar somente mais um canal de venda, como você falou. Hoje representa 60% de alguns, 70%, 80%, alguns criou
até uma vertente. Eu posso ter meu salão aqui, mas vou alugar um outro espaço, vou estruturar e vou ter minha cozinha focada no delivery. Porque ali eu vou ter uma capacidade produtiva melhor, uma entrega melhor para o meu cliente. Então realmente virou uma indústria, né? Coisa que não era. Yuri, olhar para o branding da marca. Você já começou preocupado com isso? Já era algo que estava implícito na tua veia empreendedora? Legal. Vamos lá. Eu sou apaixonado do fator brand. Assim, eu gosto muito, muito mesmo. Eu sou aquele cara que assiste o desfile de moda, vejo a construção de toda da identidade visual, do brand, tudo, a percepção de valor que eles querem passar para o consumidor. Então, eu sempre gostei muito de brand, de marca. Tem um autor que assim, ele mudou minha cabeça, chama Donald Miller. Ele criou um livro que chama Story Brand. E tudo que eu sei de marca, de marca mesmo, de valor percebido de uma marca, é através desse cara. E, bom, quando eu criei lá atrás, eu falei, cara, bom, feijoada, a gente precisa ter um produto com a marca, vai ser o produto nu, é mineiro, né? Então sempre teve essa preocupação, mas claro que a gente foi aperfeiçoando, até porque a gente não tinha dinheiro, né? Então eu precisa, aos poucos, a primeira marca foi no Canva, até trazer um amigo que realmente é um design e conseguiu nos ajudar nisso, mas sempre foi uma preocupação. Eu falei, cara, além do que a gente for entregar, o produto todo separado e ele ter uma qualidade boa, porque qualidade para mim ela tem um teto, né? Ela tem um teto, você não consegue ultrapassar. Uma bolsa você consegue comprar no Brás ali de R$20 ou uma bolsa da Louis Vuitton de 30 mil, mas ambas conseguem guardar seu telefone. Então ali o que muda é o fator brand. Então eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar mais a minha marca para conseguir passar o que a gente quer, né, da nossa marca. Brasilidade, autenticidade, a gente é uma marca jovem, então sempre foi essa preocupação, mas foi melhorando aos tempos, obviamente. Mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e realmente sou entusiasta do assunto. E o diferencial no balde? Legal. Nu. Bom, eu já tinha visto, bombou 2014, 15, frango no balde. Né? Tinha bombado isso, frango no balde, diversas franquias a nível Brasil e tal. E uma vez eu fui na Bahia e tinha visto algo parecido. Ela colocava e tudo, eu falei, cara, isso aqui é interessante, isso é legal, vale a pena ver. Aí eu tive essa ideia para feijoada no balde, porque não? A comida é uma comida líquida que consegue manter o calor. E eu, por exemplo, eu não sou aquele tipo de cara quando eu vou comer feijoada, que como tudo. Eu gosto do arroz e a feijoada. Eu não como laranja, muitas vezes eu não como couve, um pouquinho talvez de vinagrete. E quando você pedia feijoada pra comer no delivery, ela vinha tudo misturado, né, cara? E delivery é muito difícil de fazer. Mais uma vez, na época nem era delivery, era teleentrega. Então, quando você pedia, assim, pra receber em casa, vinha aquela coisa misturada. Eu falei, não, cara, e se tiver tudo separado, a gente colocar num baldinho lacrado, todos os acompanhamentos separados e fica democrático, onde uma pessoa ela pode realmente escolher o que ela quer comer, ou uma família de 3, de 4, 5, de 6, ela também ali, a pessoa que quiser comer só feijoada, quiser comer só arroz, então veio daí, né? Veio essa ideia de fartura também, né? Porque o balde traz a fartura e o mineiro gosta de comer bem, a ideia de levar separado toda a comida, manter o calor ali da feijoada, e aí a gente criou o nosso conceito. Cara, sensacional. Eu acho que empreender não é fácil. Nada né? fácil. Então a gente sabe muito bem disso, sabe que empresário, então assim, eu acho que a gente criou um canal, né, pra falar com empresários, porque justamente a gente gosta de saber as histórias. Só que você já foi pra um lado completamente diferente. Isso que eu acho legal. Você foi atrás do brand, você estudou sobre, você quis já começar. Você já foi diferente. Então, Sim. tem que dar os parabéns pra você Obrigado. por isso, porque a gente vem do marketing também, a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm de olhar pra isso primeiro. Sempre começa e depois eu vou olhando de uma forma. Já são várias situações que a gente pode já aqui destacar. Para mim ficou evidente que você estava preocupado com o branding, mas isso não te paralisou porque não era a forma que você gostaria ainda. Você começou Sim. no modo faça você mesmo, no Canva, vambora e depois a gente arruma isso. isso, é isso. Ótimo, porque às vezes as pessoas já param nessa fase. Né? Eu não tenho uma agência para desenvolver, porque toda a papelaria que eu gostaria não tem. Aí ela já, entre aspas, fica desanimada daquela brochada básica. Então, você continuou. Você foi em busca de originalidade. Então, é uma comida democrática que você pensou numa formatação diferente e única para fazer a tua marca, ela evidentemente ganhar gosto no mercado. Sim.
Agora, em que momento você se viu com isso validado? Porque, obviamente, você pensou nessa formatação e você bateu na casa de um amigo, Legal. de um colega. Como é que foi isso? Porque essa fase também é importante. Quando nós começamos o podcast, todas as pessoas, assim, das 5, 6 que a gente falou do podcast, 5 fizeram a gente broxar. Não, o que vocês estão fazendo tá errado, não é assim, vocês sempre têm que mudar. Só que a gente foi pedir opiniões de pessoas próximas, familiares, que não conheciam conhecem, né? sobre o veículo podcast. Eles conheciam sobre telejornal. Fátima Bernardes Sim. e Globo Repórter. Sim. Obviamente a gente não chegava aos pés, Sim. mas o formato era outro. Então eu queria que você fizesse essa ponte de como foi o teu processo de validação para falar assim, vai ser desse jeito mesmo. Bom, pra falar, tipo assim, da validação da feijoada, tem que falar um pouco de mim em termos de empreendedor. Eu sempre fui aquele cara muito focado mesmo e falei, cara, a minha vida ela tem que ser isso. No primeiro período de faculdade, eu tive a minha primeira ideia de negócio. Eu não consegui colocá-la em prática. Aí no segundo período foi, no terceiro, enfim, até formar e vir a feijoada. Então eu sempre tive essa... E eu nunca busquei validação das pessoas, eu nunca tive isso dentro de mim, sabe? Eu nunca busquei essa validação, pouquíssimas ali que de fato eu amo. Alguns amigos muito próximos, minhas irmãs, enfim, então eu nunca busquei essa validação. Então se eu já tinha engatilhado, eu com a minha garra, eu falei assim, cara, então acho que tem possibilidade aqui com o mercado. Então essa validação eu nunca fui porque o meu sonho realmente de ter meu negócio próprio, ele foi muito maior do que tudo. Eu realmente, assim, era meu propósito de vida. E quando a gente foi validar, né, a gente não tinha dinheiro, eu tinha R$850, foi o nosso início mesmo. A gente começou no quintal da casa da minha mãe, porque eu não tinha dinheiro para alugar uma loja. Então, importante falar isso pro público, né? Você que tá com pouco dinheiro, acha que, não, eu preciso de mais dinheiro, as pessoas começam assim, a marca dele já é muito famosa, etc e tal. Não, cara, começa do seu jeito e estuda, né? Pra poder da melhor forma, porque se você tiver aquela vontade, aquela garra mesmo, a sorte vai estar ali, cara, quando você tá preparado. E a gente tava preparado com a pandemia. Então, vamos lá. A gente fez R$850 no quintal da casa da minha mãe. E no primeiro dia teve o primeiro pedido. E eu já fiquei felizaço. E não foi de um amigo. Eu montei um Instagram em uma semana, comecei a seguir algumas pessoas e teve o primeiro pedido. E a gente foi lá entregar com ele de carro. No segundo dia, a gente já tava na plataforma, no iFood. Aí já subiu uns 4 pedidos. E cada pedido a gente começava a comemorar. Top, né, mano? Ali, cara, eu falei assim, opa, legal aqui, acho que aí realmente tem um negócio. E a gente ficou lá, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, a gente mudou para uma lojinha de 20 metros quadrados. Aí onde foi realmente quando a gente foi validar o nosso negócio. Você se sente à vontade de compartilhar nesse mês, nesses 3 primeiros meses, o pool que você deu de faturamento? Claro, a gente, por exemplo, outubro foi metade do mês. A gente deve ter faturado, sei lá, R$2.000, R$2.050, R$2.500. Aí novembro já uns 3.000, 4.000. Dezembro girou em torno de uns 7, 8 mil reais. Aí quando a gente foi pra lojinha, aí a gente, de certa forma, profissionalizou. Porque a gente tinha uma fachada, aí mais uma vez, fator brand. Eu preocupei com uma fachada, eu criei uma frase que até hoje é lá na nossa loja. Sorri, hoje é dia de feijoada no balde, né? Então a gente preocupou com fachada, tudo isso, todo o nosso marketing. E a gente tinha uma cozinha mesmo, né? Aí em janeiro a gente já faturava 15 mil, 14 mil reais. Para março, depois da pandemia, nessa lojinha pequena, a gente tá faturando 50 mil. Então, assim, foi um salto gigantesco. E os 50 mil nessa lojinha foi uma loucura porque não tinha 1 centímetro de espaço. Ela era muito, muito, muito pequena. Então, a gente fazia mágica lá, cara. E a operação era toda bagunçada, porque eu não conseguia estudar a operação. Não sei se vocês já assistiram aquele filme do Ryan Kroc, do McDonald's. Sei. Legal. Sabe quando ele vai lá, leva as pessoas e vê? Aquilo é real para um dono de restaurante, principalmente para um dono de delivery. Porque a operação, ela é uma operação de volume. Aconteceu uma chuva, muda tudo. A demanda, ela sobe 10 vezes, 5 vezes. Então, feijoada com chuva e frio é lindo. Frio, então você tem que estar preparado para isso. Então, eu não sabia disso nessa lojinha pequena, quando ali a gente tava validando, né? Validando receita, validando nosso negócio. Então, esse filme é importante, porque as pessoas acham que ele foi um gênio lá atrás, mas não. Lá atrás sim, né? Porque era 1950. Mas a gente tem que fazer isso hoje em dia. Até hoje eu vejo assim, será que aqui cabe melhoria? Será que esse micro-ondas aqui pode ser... E aqui, depende da planta da loja, porque a operação por si só ela já tá bem redonda.
E a gente fazia mágica, né? Porque era tudo bagunçado e tudo. E lá eu descobri, a gente saiu dessa loja faturando tipo 50 mil, 50 e poucos mil, mas com uma loja muito, muito, muito pequena. E onde, ali em 2020, eu falei assim, cara, a gente ficou um ano nessa lojinha. Aqui eu tenho um negócio. Agora eu preciso melhorar esse negócio. Aí alugamos uma loja maior, de 90 metros quadrados. É bem maior. A gente não tinha nem mobília para poder encher a loja. Falei, gente, essa loja é muito grande. E aí a gente começou a melhorar mesmo a nossa receita, melhorar os processos, tudo para que realmente começasse a ficar organizado, pra gente pensar em crescimento. Eu nem pensava em crescimento. Eu falei assim, cara, eu preciso tá muito redondo aqui. Tá? Essa operação tá muito redonda. E a minha entrega com o meu cliente, ela esteja muito boa. Então a gente foi melhorar. Quando a gente foi expandir mesmo, foi em 2023. Então a validação, ela veio daí, com muita garra mesmo, R$850, sem buscar a validação das pessoas e com vontade mesmo de fazer. Você já tinha uma visão, Yuri, de que você queria franquear um dia? Você já veio sendo um empreendedor ou isso foi acontecendo? Depois? Foi acontecendo, cara. Bom, desde assim, quando a gente já foi pra lojinha, eles perguntaram se a gente era franquia. Porque feijoada no balde, o nome, a fachada, eles já perguntam, vocês são franquia? Eu falei, não, mas a gente vai ser um dia. Você é o fundador? Eu falei, sim, que legal e tal. Enfim. Só que pintou diversos, sempre. E até hoje, assim. Hoje a gente tá no projeto de expansão mesmo, né? Só que em Belo Horizonte não cabe mais, né? Em Belo Horizonte só cabe mais uma, mas provavelmente a gente vai abrir. A gente não quer vender franquia lá, não. Mas desde o início sempre teve candidatos. A pessoa, curiosidade e candidatos mesmo. Não, eu quero abrir uma franquia sua. Só que a gente não estava preparado, não tinha processos. Eu não tinha manual. Não existia a possibilidade de vender um negócio sem realmente estar redondo. Eu sou muito metódico no quesito operacional. Eu quero realmente entregar o melhor ali. Eu falei assim, não tem sentido. Então, a gente foi para o registro de marca, né? Isso demorou um longo tempo no NPI. Inclusive, eu tenho que deixar essa dica, cara. Se você está começando, registre sua marca. Porque a nossa demorou mais de 2 anos. Foi muito longo o processo. Isso atrasou a gente bastante. Registramos nossa marca no NPI até ela sair. Até a gente ter os nossos manuais. Eu ver que eu falei assim, cara, agora a nossa operação ela tá legal. A gente tem um negócio, a gente tem uma marca, a gente tem a nossa sazonalidade. Agora eu entendo o meu business. Agora eu posso pensar em franquear. Aí eu trouxe um estudo de franqueabilidade para dentro da empresa, para realmente ver. Falei assim, aí melhoramos os pontos que precisava. Falei, agora a gente está pronto. Tanto que a gente vendeu a nossa primeira franquia já. Legal. Você comentou comigo, aí só um gancho. Aí você falou a questão de que você tem a ideia de abrir mais uma em BH, ali. Sim. Tá. Onde a sua franquia, que não é sua, ela é em Minas também? Ela é Grande BH. Grande BH. Grande BH, região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade chama Contagem. Porque então, em Minas ali você tem Não, Minas tem muito, muito. A questão o delivery, cara, ele diferente de um restaurante de salão aberto, ele precisa de densidade demográfica. Eu cheguei aqui em Atibaia, eu fiquei olhando a cidade assim. Falei, cadê os prédios? Cadê os prédios? Por quê? Delivery, você precisa de densidade. Você precisa de um pequeno espaço com muita gente morando. Porque se eu tiver, beleza, eu tenho um poder aquisitivo legal numa cidade, mas ela não tem densidade demográfica nenhuma. Em 1.000 metros quadrados mora 6 pessoas, 2 famílias, 4 famílias, 3 famílias. Então eu preciso de densidade. Então, dependendo do lugar, mesmo que existem muitas cidades, eu preciso ter essa densidade para que realmente a gente vá para uma expansão. Isso não sou eu que estou falando, é um sistema que a gente tem que nos ajuda bastante. Eu falo assim, aqui a gente tem potencial, ali a gente tem potencial. E a gente reduz, né, o nosso erro, né, o nosso risco, vamos dizer, na hora de abrir uma loja. Tanto que as nossas lojas todas são um sucesso. Aí, ó, é uma baita de uma dica. Você que é da região aqui de Atibaia, vamos falar da onde a gente tá, que tá pensando em abrir uma coisa, fora que a gente vai deixar tudo aqui pra você depois entrar em contato com o Yuri, pensa que ele acabou de falar da densidade. Atibaia tá com mais de 12 ou 15 projetos de prédios sendo erguidos. Então, Exato. assim, e tem lugares estratégicos em Atibaia, tanto é que tá já vindo um monte de franquias de outras coisas, Sim. porque tá entendendo que a cidade vai crescer. Então, Exato. você que tá aí, ó, não dorme no ponto, seja que nem o Yuri, empreendedor, visionário. E por falar em visionário, eu tenho que te presentear. Eu ia presentear no começo, a gente presenteou. Porque empreendedor de verdade tem que usar a Minimal Club, tá? Que são camisetas versáteis no algodão egípcio perfeito. Pode abrir, é sua. Visite o Acordo Podcast e ganhe uma Minimal Club. Linda, lindíssima. Camiseta pra você. Aí, ó. Inclusive, eu falei assim, cara, não vou de blusa preta. Todos os outros podcasts que eu participei, que tá no meu Instagram, eu tô de blusa preta. Falei, pronto, mas ganhou uma preta, tá vendo? Não, lindíssimo, mas eu amo. Eu tenho 40, essa vai ser a 41, eu amo. E eu tenho, inclusive, da Minimal.
Você tem da Eu Mínimo? tenho da Mínimo, eu adoro o material deles. eu Não, cara, adoro eles são a marca. sensacionais. Sensacional, eu sou muito fã da marca. Cara. Agora, quando for comprar, usa o cupom Acordo que tem desconto. Tá falado. Ah, Eu devo ter umas 10 blusas da Mínimo, cara. é isso aí, ó. Eu gosto Pegar muito. esse corte e mandar pro João da Mínimo. Pronto. Falou, ó, tá vendo? Ó, todo mundo que vem aqui usa Mínimo, Não, cara. não tem como, cara. É muito bom o produto dos caras. O critério de convidados aqui do Acordo Podcast é saber se usa mínimo. Agora Se vai não ser usa assim, mínimo, não é já vamos convidado. vamos pensar. É sensacional. Yuri, eu já volto para a parte de franquia. Eu fiquei com uma dúvida de quem não domina realmente. Você virou e falou que você foi entendendo o fator chuva. Sim. Você começou pequeno, então chovia, aumentava os pedidos. Feijoada não é aquele negócio que tá fácil, pelo menos quando você iniciou. Sim. Que tá pronto, fica fácil a gente pôr água para render mais. Legal, legal. Como é que você lidava com essa questão de tipo, eu vou ter que pausar o pedido, não vou poder atender agora, eu tenho que fazer ou perdi venda? Como é que você foi adequando ou tendo feeling para isso? Legal. Bom, no início, lá em 21, 22, quando a gente já tava nessa loja, saiu da lojinha pequena, foi pra uma loja maior e melhorando os nossos processos. Eu andava muitas vezes com um cronômetro atrás da minha sócia, pra gente desenhar os melhores processos, porque a gente tinha pra ter a melhor produção no menor tempo possível. E a gente conseguiu ter os equipamentos, as ferramentas necessárias, né, pra realmente conseguir ter uma produção em escala. E também, o primeiro ponto também é acompanhar o tempo, a previsão. A minha pesquisa no Google, a primeira pesquisa no Google é tempo BH, para entender como é que tá isso, se vai chover ou não, eu acompanho. Quando realmente existe essa possibilidade de chuva, que ela não vai vir instantânea, a gente já vai estar preparado, existe toda uma estrutura por trás para a gente conseguir realmente fazer isso num dia anterior. Então eu reforço a equipe, a gente tem o nosso time, né? Hoje composto por 10 pessoas, mas eu chamo mais freelancer que já trabalha com a gente há um bom tempo, para que realmente a gente dê conta dessa demanda. Mas lá atrás não era. Não era assim. A chuva vinha, eu não vi o tempo, eu não tinha essa ideia, eu não conseguia ver a previsão. Ela vinha, quando vinha a chuva, vinha uma quantidade de volume. A impressora não para no período de chuva, ela não para. Ela é o pedido automático, então ela não para de imprimir, sabe? Não para de imprimir um segundo. Então é uma operação de guerra que eu falo na chuva, no delivery. E a gente não sabia nada disso. Mas, mais uma vez, quando eu fui lá atrás, melhorar os processos, entendendo, reduzindo o tempo, falei assim, tá, e se a gente comprar essa panela, ela vai reduzir quanto tempo? Não, a gente vai ganhar 15 minutos nela. Legal, e a gente vai ganhar mais quantidade. Ok. E se a gente comprar esse fogão aqui? Pô, o investimento é alto, mas ele tem uma operação aqui, ele sai mais fogo, e a estrutura dele é maior, eu consigo colocar mais panela, e a gente vai ganhar também na produção. Legal. Então, tudo que realmente era necessário para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade foi feito, para que realmente esses períodos de maior sazonalidade a gente tivesse, cara, um show, assim, e conseguisse vender maior, onde o dinheiro tá também, né? Cara, você estruturou demais, né? Antes de você pensar em ter a segunda loja. Acho que isso é o seu diferencial. Cara. Eu sou muito metódico no quesito operacional, assim, porque franquia tem que ser um processo replicável, cara. Eu não posso vender pro meu franqueado um processo, ele me solicitar, me demandar, falar, cara, e isso aqui? O que você acha desse processo? Não, eu vou ter a resposta para ele, porque a gente já testou e validou tudo. Até eu realmente, para poder falar assim, não, agora sim, lá em 23, poder abrir a segunda, em 24, poder fazer o estudo de franqueabilidade. Só que esse período todo, eu realmente fui para dentro da loja. A nossa operação, ela é muito redonda, cara. Pra vocês terem uma ideia, assim, a gente tem uma loja com 2 pessoas, a gente fatura 80 mil reais nessa loja. Então eu tenho um faturamento alto, com uma equipe engajada, 2 pessoas alto para um restaurante delivery, né? Porque é uma operação mais enxuta, com 2 pessoas, mas é altamente engajada, sabe? Eu também tenho que tratar, né? Aí é outro papo, né? Gestão de pessoas e tudo. Mas também que os processos estão, assim, muito, muito redondos. E que há tempo atrás eu não conseguia ter uma cozinheira só, por exemplo, na loja. Eu precisava de 2, dependendo até 3 cozinheiras para conseguir dar conta da demanda, por exemplo, da minha matriz. A gente já faturou 150, 170 mil. Eu precisava de 3 cozinheiras e hoje a gente entendeu que não. Eu preciso de ter bons processos. Não preciso de ter boas cozinheiras. Eu preciso ter bons processos para que realmente replique e eu tenha um volume, né, muito alto para conseguir dar conta da demanda. Você entrou num ponto que eu acho que agora a gente pode aprofundar na questão da franquia. O que é a franquia, Legal. tá? Porque quem quiser ter uma franquia sua, tá?
como que é feijoada no balde. Agora acho que é a hora de a gente entrar No mesmo na business, operação, né? no business mesmo, porque assim, você já falou, a gente já ficou com água na boca, já entendeu, Eu tô já falamos um aqui pouco de salivando. faturamento, mas eu tô gostando muito dessa parte que você tá falando de processo. Sim, sim. Então eu acho que isso pro cara que tá afim de ter uma franquia, o cara tá afim de investir o dinheiro dele, ter um negócio, isso é um primeiro ponto muito importante. Legal. O como que você validou esse processo, porque assim, você tá aqui com skin the game, Sim. fora que você tem suas lojas, então você tá falando sobre os processos. Fala sobre a franquia agora, como que a pessoa tem pra adquirir, vamos começar Vamos lá. a destrinchar isso aí. Bom, a franquia, vamos falar o que é franquia, né? A franquia é uma réplica perfeita, basicamente. Ela é uma réplica perfeita. Você tem aqui o original, você vai pegar esse original e colocar o outro aqui e replicar tudo que esse fez. É uma replicabilidade de processos. Seja ela qual for. Seja ela prestação de serviço, seja ela uma loja de roupa de moda, ou seja ela um restaurante, principalmente onde tem muitos processos. E você precisa replicar esse processo porque é o que deu certo. Bom, isso é uma franquia, é importante dizer, num fator conceitual. A nossa franquia, o que ela fornece hoje, né, pro franqueado, a gente escolhe o ponto, o melhor ponto, né? A gente tem uma tecnologia que vai conseguir, como eu falei anteriormente, aqui em Atibaia, eu vi poucos prédios, falei, aqui talvez, dependendo desse ponto, como você falou, agora tá surgindo, não seja tão interessante. A gente tem um sistema onde vai dar todo esse know-how pro franqueado, pra gente ser o mais assertivo possível na escolha do ponto, e isso a gente vai dar total de suporte para ele. A escolha do ponto, a reforma, todos os fornecedores homologados que a gente precisou lá atrás trabalhar, conseguir trazer eles para nossa base, negociar preço, negociar prazo. Todos esses fornecedores homologados, ele vai estar em contrato também, o franqueado não precisa ir atrás, né? Todo esse trabalho, realmente, de trabalhar esse relacionamento, porque o Yuri, lá atrás, ele já fez e vai estar isso pronto para o nosso franqueado. Outro ponto interessante, que talvez seja o mais interessante que a gente mudou, né, no meio do caminho, foi a feijoada. A minha primeira franquia, ela faz a feijoada, ela fazia feijoada, só que eu entendi ao longo do tempo que ela realmente estava passando muito aperto pelo fator de uma mão de obra qualificada que é a cozinheira. Falei, então eu não vendi um negócio para ela, porque, bom, se a cozinheira faltar, e, pô, pegar uma semana, 2 semanas, ela muitas vezes não tem o perfil, né, para poder ir lá cozinhar, porque às vezes pode ter franqueado que vai ter o perfil. Mas ela fica na mão. Então é onde a gente desenvolveu um processo que eu forneço a feijoada pronta para o franqueado. Isso já está acontecendo. Que é um balde de 11 quilos. Ela estoca essa feijoada, vai ter 2 refrigeradores, que é uma feijoada congelada e um outro refrigerador que é para descongelar naturalmente. E ela tem um shelf life de 90 dias. Chamamos uma assessoria, entrou dentro da empresa para pegar o produto, para não perder textura, sabor, tudo isso para que a gente realmente conseguisse manter aquela qualidade mesmo do produto e dar essa, vamos dizer, tranquilidade máxima pro franqueado, porque não é só a feijoada. Você precisa comprar o feijão num bom preço, aí você precisa fazer cotação, você precisa comprar as carnes, você precisa armazenar isso tudo, você precisa fazer contagem de estoque, CMV disso tudo. Então é toda uma logística, uma gestão por trás que agora ela não tem. Ela vai ter um produto só que é a feijoada. E ela vai vender de acordo com a demanda dela. Então eu entendi que o meu negócio estava ali. Aí que eu falei assim, opa, aqui realmente é um negócio, porque eu vou dar pro meu franqueado o produto pronto, que é o nosso produto primário, vamos dizer, e o outro como hortifruti, que é muito tranquilo, ele vai conseguir comprar em qualquer, porque é produto imperecível, não tem como a gente distribuir. Eu vou fornecer para ele também outros como saco craft, embalagens, tudo onde a gente vai ter o nosso melhor preço também. Mas o mais principal mesmo que é ali é a feijoada que eu vou entregar para ela pronta e onde meu franqueado vai conseguir ter uma estrutura muito enxuta. Hoje, nós trabalhamos com um dos menores royalties do mercado. A gente iniciou com royalties baseado um royalties baseado no fixo, né? Baseado no faturamento. Hoje o nosso royalties é R$850. Se o franqueado faturar 10, 20, 30 mil reais ou 150 mil se a loja dele performar, ele vai pagar R$850. Porque eu entendi que o mercado de franquia, ele tá um pouco saturado e não tem muita inovação nesses contratos. Você tem grandes marcas que tá ali, coloca o valor, estipula, eles ganham nos produtos e ainda ganham no royalties. Uhum. E eu vejo muitos franqueados, sim, reclamando, vou dizer chorando, reclamando de toda essa realidade. Pô, é difícil, não ganho dinheiro e tudo. Aí eu olhei pra dentro, junto com o meu time, junto com o meu financeiro, falei, tá, e se a gente tirar o royalties do franqueado, colocar na mão, no bolso dele
ele pagar um valor fixo pra gente, porque R$850 não paga nada, né? Nem o atendimento dele sequer. Mas ele é realmente só pra eles ter um compromisso com a gente e a gente conseguir fornecer pra ele os produtos, onde, fornecendo os produtos, eu vou ter um negócio. Mas o dinheiro que ele iria dar pra mim, vai dar pra ele. Então, isso basicamente, de uma forma resumida, é tudo que a gente consegue dar pro franqueado hoje em dia. Então, o franqueado, ele recebe a feijoada pronta, Recebe né? a feijoada Congelada. pronta. Então, a cozinheira desse eu comprei. Seria Vamos só um puxar pra mim. ajudante, Vamos vamos supor, lá. Sim. Eu comprei Sim, a franquia. Manda. Já Eu tá- adquiri. O acordo do Adquiri. podcast vai vender feijoada no balde. Não duvido Ok. muito, não. Com 50% de desconto. É, Ó, fica já- dizendo- Mentira. A gente já pode ser influenciador da marca e a nossa própria patrocinadora, né? Aí, ó. Já Isso é dá. verdade. Então você tem um cozinheiro ali que ela vai fazer o arroz, tá? Couve. A couve, o que mais você Farofa, coloca? Você faz uma laranja. farofa, laranja. Legal. O arroz, por exemplo, a gente homologou uma panela no nosso contrato que... Sabe aquela panela elétrica que você só coloca? É a mesma coisa, só que é a gás. Então você coloca ela, qualquer um sabe fazer. Sem aquele olhar clínico da cozinheira. O que a gente está tirando do nosso franqueado? Essa dependência dessa mão de obra cozinheira que está cada vez mais difícil. Exato. Então o franqueado ele vai precisar fazer arroz, mas com essa panela a feijoada tá pronta. A feijoada ela é pronta. Qualquer pessoa, ele tem que finalizar ela. Ele vai ter que estar descongelada e existe um processo para poder finalizar ela na panela. Mas com esse processo que é interno, ele vai ser oferecido para ele no manual ou no nosso sistema de gestão junto ao franqueado, qualquer pessoa consegue descongelar essa feijoada, deixar ela pronta para ser vendida. Aí a couve, né? Que aí qualquer um sabe fazer, o vinagrete e a laranja. E a farofa. A farofa, inicialmente também o franqueado vai fazer, mas em breve a gente também está desenvolvendo para a gente poder fornecer a farofa para ele também. Mas são produtos muito simples que você consegue fazer de uma forma assim. Cara, você desenvolveu a farofa, é legal. Igual o Netão tem Sim. a farofa dele, tudo, os temperos, sal, tudo. A gente tá nesse processo. A gente até tem uma, só que eu acho que dá pra melhorar, sabe? Assim, não tô achando ela muito seca. Então eu tô vendo, assim, porque pra gente conseguir ter um shelf life maior, né? A gente precisa que ela seja mais seca. Mas eu tô querendo um produto um pouco melhor. Mas isso vai acontecer ao longo do tempo. Então, basicamente, o franqueado vai cozinhar o arroz e a farofa. Ó, gente, tá anotando? Tá anotando que eu vou fazer as perguntas certas agora. O E- investimento é de 120 mil. 120 mil. Aí o que tá nesse... Hoje, em março de 2026, ok? Vai querer daqui 5 anos que viu esse episódio, eu achei a franquia dos meus sonhos. Exatamente, diga-se de passagem. Daqui a 2 anos ele tá só, opa, 120 mil, beleza, eu quero. Eu quero. Mudou. Você ia fazer uma pergunta? Senão eu vou emendar aqui. Não, eu quero saber... Eu ia fazer a pergunta e eu esqueci o que eu ia falar, porque eu entrei nessa. Vai Tá, mas você, enquanto eu você já volto. O que tá dentro desses 120 mil? Vamos lá. Obra, escolha de ponto, toda a mobília, taxa de franquia, capital de giro inicial, estoque inicial. Então, tudo que realmente ele precisa iniciar desde o day one, já vai estar tudo incluso. Quanto Não. que precisa de tamanho, que precisa do lugar? 70 metros quadrados. Ih, tô vendo que aí, ó. Vai dar Vai dar negócio, vai dar negócio. 80 metros quadrados. Tá. Então no 120 já tá. Anota aí, que eu vou mandar o corte pra alguém. Começa a operação. A operação, eu já rodando. Já Não é rodando. os 120 mil mais Não, o adendo. 120 mil, você vai ter 15 mil reais de fluxo de caixa e 5 mil reais de estoque. 5 mil reais de estoque. Porque o estoque é baixo, né? Você não precisa ter um estoque muito alto. A gente tá falando de arroz, é um produto que você pode comprar Porque vem semanalmente. com você O o... É, único ó. produto hortifruti. hoje é a feijoada. O único produto hoje que nós fornecemos... É no cardápio. Eu entrei Ah, no não, sim. iFood da feijoada no balde. Legal, entendi. Quais são os produtos que hoje eu encontro aqui? Legal. Lá na nossa unidade de Belo Horizonte, a gente vai ter a feijoada e o tropeiro, que é um prato típico nosso também. O tropeiro a gente ainda não vai fornecer o franqueado, porque tem que desenvolver esse Tá. shelf life, a qualidade. É um prato seco, que é mais difícil. A feijoada, de certa forma, é mais fácil, tratando pelo fato dela ser congelada. Hoje a gente tem feijoada, tropeiro e temos o bolinho de feijoada. Que também nós iremos fornecer para o franqueado. O bolinho de feijoada é a feijoada com um petisco, né? Uma entrada. E nós fabricamos também esse bolinho do zero. Nós desenvolvemos a receita. É tipo aquele bolinho congelado, uma airfry da vida, qualquer Isso. tum. Exatamente. E a ideia é vocês só venderem pronto ou vocês também venderem ele pra pessoa fazer em casa? O bolinho. A gente vende das duas formas. Boa. Duas formas. Inclusive, no futuro, mas aí é papo de 2 anos pra frente, a gente quer entrar em supermercados também. A gente já desenvolveu também. Temos a embalagem, tabela nutricional, tudo, porque a gente entende que tem esse mercado aí. O Tá. bolinho de vocês é aquele recheado? Isso, com Com couve, couve, bacon e calabresa. Delícia. É muito bom, é muito bom. Em pena que não Cadê pode a trazer. pimenta?
Traz a pimenta. Agora voltando pra consultoria particular aqui, pra quem tá adquirindo uma franquia. Montou, tá, ok, aí vocês ajudaram na escolha do ponto, tá, a operação tá aqui, 120 mil, o cara tem lá os seus 120 mil, ele começa a operar, ele começa a trabalhar. Legal. O que vocês estão buscando de franqueado? Você tá buscando que tipo de persona? O perfil. Cara, eu sempre falo, em todo podcast que eu vou, que tem três perfis muito interessantes, assim, que vai cair na nossa base lá. O perfil ideal que o Yuri, ele idealiza é aquele perfil do cara da mão na massa. O cara que realmente vai colocar a mão na massa. Esse é o Barriga perfil no ideal. balcão. Barriga no balcão. Só que não sempre que acontece. Como é que é esse perfil? É aquele cara que, por exemplo, ele juntou, ele tem essa grana, ele trabalhou, exemplo, no banco durante 7, 10 anos, ele conseguiu juntar essa grana com acerto, etc e tal. E o cara precisa de uma ocupação. E ele vai botar a mão na massa. Esse é o perfil ideal, você ter 20 mil reais. Esse cara vai ter, ele vai entrar pra dentro. O outro segundo perfil que a gente sabe que ele também tem, que vem muito, é aquele investidor. Mas é aquele perfil investidor onde você vai ter um sócio operador ou não. Se ele vai ter um sócio operador, ok. Vai ter um sócio operador. Show de bola. Então eu sou investidor, eu tenho a grana não é um problema pra mim. Tá, mas se você vai ter um sócio no contrato social, sim, esse cara vai operar aqui. Então é interessante. Por quê? Food, ele requer muita dedicação. Não adianta só colocar grana, como eu falei. Franquia não é Selic. Eu tô criando essa hashtag. Boa. Franquia não é Selic. E o terceiro é aquele perfil somente investidor. Que é aquele cara que quer abrir a franquia, mas ele não tem um sócio operador, ele tem um dinheiro não é um problema para ele, e ele só quer colocar gerentes, e muitas vezes ele vai ter outra ocupação e tudo isso é preocupante. A gente precisa entender esse perfil para saber se faz sentido ou não, que é o que a gente está procurando. Porque não é bom não tanto pra gente, muitas vezes pra pessoa. Porque às vezes o franqueado, às vezes ele gosta do modelo de negócio, ele fala, cara, esse aqui dá muito certo, eu me identifiquei e tudo. Só que ele nunca trabalhou no food, e o food, ele tá no detalhe. Ele tá no detalhe. O dinheiro, ele tá no detalhe. Ele tá na compra. Por exemplo, eu preciso comprar hortifruti. A gente tem um processo de compra hoje muito bem desenvolvido. Mas se você não fizer, você vai comprar de qualquer lugar, você vai pagar o tomate a R$8. Só que você comprou 50 quilos de tomate, o João da esquina, ele tá vendendo por 3. Então tem esse detalhe que vai fazer toda a diferença na margem final. Aí quando a gente bater DRE, cadê sua margem? Mas quando você pagou, qual que foi a média que você pagou ali de tomate? Que é um insumo que a gente usa muito. Eu paguei a média de 7. Pô, mas eu paguei a média de 4. Por que você tá pagando 7? Entendeu? Então, o food, ele tá muito no detalhe. Então, se não tiver uma pessoa realmente com olhar clínico para a operação, é muito difícil de girar. Então, da nossa parte, a gente vai ficar frustrado e o franqueado também fica frustrado. Então, ou que tem um sócio operador, né? Ou que realmente ele opera. É o que a gente busca mesmo. 100% das suas franquias são só delivery? Ou você tem alguém que tem um balcãozinho? Não, é delivery takeaway que a gente chama. Takeaway é aquela retirada no balcão. Tá. A salão a gente ainda não tem. A gente tá desenvolvendo, mas a gente ainda não tem nada pronto, vamos dizer. Tá, e pra uma loja dessa de 70 metros quadrados, quantas pessoas você acha que precisa ter pra operar ela? De 2 a 3, dependendo desse perfil de franqueado. Se ele for o cara que vai botar a mão na massa, 2 pessoas. Se ele tiver um sócio operador ali, aí 3 pessoas. Horário de funcionamento da loja? O horário de funcionamento é de 8 às 17. Mas é picado, né? Pra bater as 44 horas semanais ali pro trabalhador terça, quinta, a gente trabalha de 8 às 3h30. Sexta, sábado, domingo, de 8 às 17, 8 às 5 horas da tarde. Pergunta louca, nunca tentou à noite? Já tentamos 2 vezes já, e não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Tipo pizza no Brasil que não funciona na hora do almoço. Feijoada, muito pesado. Pizza fora do país gira Almoço o dia gira inteiro. o dia No inteiro. Brasil, Aqui, não. Não, Nova York, quando eu fui, eu fiquei assustado. Uma quantidade de pizzaria Pra aberta tudo quanto é lado. durante a semana. Tipo assim, meio-dia, a galera comendo pizza. Não, fiz todas essas perguntas, que eu acho que a pergunta... São básicas Básicas. pra quem tá acompanhando Não, porque, e tá assim, querendo um negócio. Vou falar, o Danilo falando agora. Eu não tenho vontade, devido a todas as coisas que já passaram na nossa gente, do ramo alimentício, eu vejo a dificuldade gigantesca que existe. Só que isso me chamou muito a atenção. Então, me levantou uma vontade de ser um franqueado, sério mesmo, não tô puxando o saco, pelo jeito que funciona. O processo Assim, já qual que é tá o muito... modelo de negócio? É, O modelo de negócio, pra mim, já é qual que é o problema? Pô, cara, não precisa ter cozinheiro. Já começa Esse assim, é o ponto. tipo, vamos supor, tô eu, a Tabata e o Murilo, aqui no podcast que a gente trabalha em família. A gente tem uma franquia. Deu um problema, cara, eu sei ligar um fogão, esquentar o negócio, o Murilo sabe colocar... Agora vai fazer a feijoada... Entendeu? Eu faço. Sabe fazer a feijoada, mas assim,
Só que me levantou essa lebre. Me levantou essa lebre por quê? Atibaia tá em crescimento. Atibaia tá com uma renda per capita muito boa. É uma cidade cara. Tô sendo sincero pra você. Não, mas isso ali eu já percebi. É uma cidade Quando eu cheguei cara. aqui. A gente tem várias cidades aqui em torno, tá? A gente tá próximo de você, não tão longe assim. Sim. Certo? Não estamos num meio miolão de São Paulo pra você tá competindo com muitas outras franquias. Sim. Tá? Total. A gente, 90% dos restaurantes que a gente conhece aqui, quando a gente já trabalhou, todos têm feijoada como um dos pratos principais na quarta ou no sábado. Sim, Então, sim. já existe uma cultura em Atibaia. Olha onde eu tô indo. A gente, vou falar o nome, se chegar até ele, não tem problema. Eu e a Tabata, nem o Murilo a gente comprava muita feijoada num cara que chamava Mineirinho. Não sei nem se existe esse restaurante. A gente ia lá pegar o Marmitex feijoada, que era maravilhosa. Então, assim, Atibaia já tem essa cultura. Então, por isso que me levantou essa hipótese de Legal, falar, cara, interessante, porque se você tá assistindo esse E é um episódio... diferencial competitivo dos restaurantes aqui na cidade que tem feijoada no sábado. Exatamente. né? Fala Só que tem feijoada, pessoal. Só que assim, eu vi seu adere. branding, eu vi a feijoada no balde, é um negócio diferente, eu sei o quanto dá pra Mantém-se explorar padrão. isso, entendeu? Não é uma... Não Você é... do marketing, principalmente? Não é uma. Você não é um cara aventureiro, você já veio, você tá segurando, você não tá franqueando, tipo, como. Não desmerecendo ninguém, mas já sentou várias pessoas aqui. Você via que da cara era só vender franquia, Não, vender não. franquia, vender franquia. Eu sou o oposto disso. Você tá naquele negócio, deixa eu ver pra onde que eu vou primeiro. Isso. Eu escutei um podcast seu, fiz a lição de casa, que até o Gustavo, beijo, Gu, perguntou: se o cara quer ir em Manaus, você falou, não, ainda não tô indo pra lá. Então, assim, isso. Primeiro, é um nível de empresário completamente diferente. Legal, E aí eu te comparo a grandes pessoas como o Eduardo do Cheirinho Bom do Café, que a gente conheceu, o próprio Netão, que a gente Do vai Bom estar com ele Bife. agora por esse dia, depois eu te falo em off, que também, a mesma coisa, tem um perfil, Ele tá evitando não a mim vende também. pra qualquer um. Cara. Entendeu? Não é o dinheiro, ele já falou assim, não vendo. Até a gente tava conversando com ele, porque tem uma franqueada dele que, por que ele falou assim? Porque é de tal coisa. O cara sabe o que está acontecendo, ele sabe o nome da franqueada. Então isso eu acho já É isso. o diferencial. Já começa por aí, por isso que levanta Não é essa vontade. É mais o que eu uma quero, loja, né? é exatamente isso. E você vai ter o esquema de franquia aqui, determinado região, Como é que número você já de tem esse habitantes. estudo? Ah, legal, sim. O ideal, o mínimo, a cidade ter 100 mil, né? No mínimo, assim, porque ela precisa performar. 100 mil, como eu te falei, é necessária densidade demográfica, mas 100 mil é o mínimo, porque aí você vai trabalhar, vai ter criança, às vezes é 10, 12% criança, que não é o nosso público. Criança jovem, né? O nosso público ali é 28 para cima. A gente não vende para público muito jovem, porque eles vão pedir pizza, hambúrguer, é muito melhor, né? Então, uma cidade de 100 mil habitantes, assim, que é o ideal que a gente precisa realmente, assim, ok, aqui faz sentido. Qual outra pergunta? O raio. O raio. Cada delivery vai ter um raio de 10 quilômetros, Tá. contratualmente falando. E aí, exemplo, se eu abro uma em Atibaia, que é uma cidade não tão pequena, a possibilidade de abrir outra A existe. população quer o quê? 150 mil. 150. Aí é isso, né? A gente tá falando de um raio de 10 quilômetros. Depende de onde ir. A gente fazer esse estudo, por exemplo, aqui em Atibaia. A gente vai entender, no centro da cidade, você vai ter um raio de 10 quilômetros. O que a gente pode ter é a intenção, isso é trabalhado em relacionamento, também em contrato, você pode ter prioridade na compra de uma segunda unidade em Atibaia. Por exemplo, se acontecer, pegou a montanha Atibaia, bombou. Vocês são referência aqui, as pessoas gostam e... Não, eles montaram, eu quero conhecer e realmente pegou... eu quero montar a segunda loja, acho que tem perfil aqui, tem público para isso. Aí você vai ter prioridade, ou pode, nesse meio tempo, chegar outro candidato, não, existe a prioridade durante tanto tempo deles ali, porque eu preciso dar prioridade para eles. Daí eu preciso mostrar, olha, vocês vão comprar ou não, é isso, é prioridade. Isso é contratual, isso é prática de mercado mesmo. Mas enquanto não tem outro, eu posso atender a cidade inteira. Total, até... Você pode... exatamente, é sua, a cidade é sua. Não tem, o raio é 10. Só que quando chegar o outro aí, vai ter esse perfil. Vai ter esse perfil. Ele não pode estar cruzando com você o seu raio, entendeu? Por exemplo, as minhas 3, ela cruza um momento ou outro, mas muito pouco. Porque também começa a canibalizar, né? Uma loja, ela canibaliza a outra. Mas enquanto é sua 100%. Como é que você trabalha a questão do marketing da empresa? Legal. A gente... São duas formas, né? O nosso Instagram é montado... Legal falar de marketing para especialistas de marketing, né? Isso é complicado. Vamos lá. A gente gosta de trabalhar duas formas. Que vocês devem conhecer a expressão food porn. Tá. Então a gente coloca muito essas fotos profissionais mesmo, com um fotógrafo super renomado lá em BH.
Então a gente trabalha bastante isso, esse food porn, e humanização. E a humanização, ela vem através de vídeos no Instagram. Esses vídeos, eles têm roteiros onde a gente não quer vender o produto o tempo inteiro. Eu não gosto desse tipo de marketing. O produto, a venda do produto, ela vai ser uma consequência ou vai ter uma call to action ali no final para fazer o seu pedido, etc tal, mas nada do tipo, compre um, leve dois, essas coisas. Então, essa humanização, a gente tem uma social media, que ela é a cara da empresa, então criamos um roteiro, gravamos aí tem um maker também, gravamos esse vídeo com o objetivo sempre de reter esse cara. Construção de marca. O nosso marketing pautado no nosso Instagram é muito nisso, assim, nesses dois pilares, humanização e food porn. A gente faz um tráfego pago, né? Eu fiz muito influenciadores lá em BH, muito. Hoje a gente não faz, porque acho que eles estão um pouco queimados, não sei, aqui em São Paulo. Mas em BH deu uma queimada muito boa, porque foi muito... Eles começaram a indicar coisas que não eram tão boas, né? Essa é a melhor feijoada de BH. Daqui a pouco a gente semana tá que vem, o outro é a melhor feijoada. Aí exatamente. tem as 30 melhores feijoadas. Aí, pra você ter ideia, tem um influenciador em BH, comida é coisa séria. Comida é coisa mineiro? séria. Mineiro é comida é sério, gente. É porque BH não tem mais, não tem muita coisa. Então a gente vai pra restaurante e bar. É coisa séria a comida. Então, pra você ter ideia, tem um influenciador lá que ele faz uma reação dos vídeos dessas publicidades. Ah, fui lá na feijoada, deixa eu ver se é boa mesmo. Aí o cara vai lá, pede a feijoada, abre, não é boa, é ruim. Então é realmente a coisa séria. E a gente faz muito tráfego pago hoje. E uma das coisas que a gente gosta de fazer também são collabs. A gente adora fazer collab. Então, a gente já fez collab com a Cachaça Seleta, já assinamos um cardápio lá de um gastrobar. O Feijão Galante é uma collab também que a gente tá fazendo. Bom, esses são os pilares que a gente gosta de trabalhar. E cada cidade tem o seu Instagram. Cada cidade tem seu Instagram. Então eu gerencio o meu Instagram aqui dentro das suas regras. Exatamente, feijoada no balde.atibaia. Eu realmente tô achando que tá fazendo sentido essa venda aqui. Virou um pitch de venda. Virou um pitch de venda, porque eu tô falando. Aí eu posso criar os meus conteúdos aqui e usar o conteúdo que você já tem pronto. Não Então, precisa aprovação sua. Porque não, é necessário. é a grande meleca das franquias quando ela desmembra e deixa o faz qualquer franqueado coisa, aí caga no criar a Instagram conta inteiro. dele. Não, exatamente. O franqueado ele pode ter, até porque a comunicação, principalmente tratando de cidades e tal, ela às vezes é muito íntima, né? É diferente. É muito diferente, não é difícil. Quando você é uma marca grande como o McDonald's, ok, você não precisa ter um Instagram. Só que quando você tem uma marca assim, é necessário você ter o franqueado, ele ter o Instagram, porque ele vai conseguir comunicar com o seu público. Mas é necessário seguir a regra lá do nosso conteúdo. Ah, se eu quero subir um conteúdo a mais ou a menos, é necessário você vir pedir uma aprovação, porque não tem como, senão vira uma bagunça, né? Stories pode. Stories é 24 horas. Ok, tranquilo. 24 horas. Não dá pro cara. Você fez. Bom, o Yuri foi lá, agora vamos falar do nosso lado. O Yuri foi lá, fez um investimento num Fez as fotógrafo, fotos, num tudo. cara. Pô, Foda caro pra caramba. de vídeo, um puta do negócio. Aí tu pega o celular, faz um vídeo do eu comendo uma garfada na panela de feijoada com as couve na bacia, Exato, no chão da cozinha. A percepção de valor vai de arrasta, você sabe muito bem. Então, o Stories ok, porque aí e o Stories é até legal, porque é onde tá ali o público, é 24 horas, onde você consegue gerar essa intimidade. É o o contato, feed conexão. é construção, né? O feed é a construção de marca, onde o cara vai chegar e falar, caraca, aqui é legal. Nunca vi uma feijoada trabalhando essa marca assim, esse marketing tão legal. Então, eu quero experimentar. Não precisa falar nome. Existe algum concorrente? Não, existe concorrentes que copiou a gente e tal, mas não, com todo respeito e modéstia, mas não no nosso nível. A gente é líder em BH. Não, eu faço essa pergunta porque a gente sabe que quando se desponta alguma coisa, sempre as pessoas tentam fazer. Não, mas franquia... Franquia, tudo a gente sabe, a gente já comprei franquia, a gente já foi franqueado depois eu te A falo em comparação off. ela é completamente chula, mas é igual quando despontou paleteria mexicana. Sim. Aí, na mesma avenida, tinha 10 paleterias e que Nossa, hoje não tem explosão, nenhuma, entendeu? É o frango no balde que eu falei também. Né? Exato, aqui a Atibaia teve, não rodou. É uma coisa que a Atibaia, não sei o que tá acontecendo. Cafeteria agora é pra tudo quanto é A lado. BH também, acho que é Brasil. Não isso. sei o que tá rodando e marcas grandes vindo. E eu falo assim, cara, numa mesma avenida que a gente tem uma avenida principal que tá com 5, 6. É o sentido. novo comportamento dos jovens. Muito. A geração Z não consome álcool. Eles não consomem álcool, eles vão pra... Comer feijoada, galera. Não, eles não tomam também, de fato, assim, o café. Mas um cappuccino, um drink, uma torta, Sim. uma empada. Eles reúnem a galera agora nesse... E a
margem é muito boa dos produtos de café. Eu já estudei. Muito boa, muito boa. Bom, mas sobre isso, você falou de disparar, né? Que isso realmente acontece como da paleteria. Bom, feijoada é o prato mais típico brasileiro. Eu sempre gosto de falar isso. É o mais típico. Se você for qualquer canto. Eu gosto de citar isso também, eu falei isso na apresentação do Shark Tank. Se você for no sul do país, onde você tem uma cultura muito forte de churrasco, vai ter feijoada. No extremo sul lá. Se você for no norte, lá no Pará, uma cidade do interior, onde tem o prato deles lá, que é tacacá, etc e tal, onde eu nunca fui, e você vai achar feijoada. Então, é o produto mais típico brasileiro. Qualquer lugar que você for, vai ter. O consumo da feijoada, ele não tende a baixar, por motivo nenhum. Pelo contrário, se a gente tiver uma marca, coisa que a gente não tem ainda, e nós teremos, a Feijoada no Balde vai ser essa marca, que é a maior marca de feijoada do país, ele tende a aumentar. É a mesma coisa do açaí. O açaí era um produto muito regional. Tratando do norte ali do país, era um produto muito regional. Hoje é um produto, a gente pode falar mundial, né? Nem nacional. Você vai em Dubai, tem, Portugal, Chile. Chile tinha, quando eu fui no Chile, tinha açaí vendendo. É uma coisa de louco que o açaí virou. E era um produto que, assim, era uma commodity. Era só lá, local, que inclusive era uma refeição para pessoas de baixa renda. E eles foram agregando e virou uma indústria gigantesca. Então, o comportamento da feijoada eu vejo de uma forma diferente que... Aí mais um ponto que a gente vai bater. Uma estruturação bem feita de crescimento, expansão, que eu não quero crescer a qualquer custo. Não faz sentido nenhum para mim, né? O dinheiro a qualquer custo. Uma estruturação bem feita, com bons franqueados. Uma marca sempre muito bem estabelecida, né, nas redes sociais. Quero trazer âncoras aí no futuro, né? Quando a gente tiver caixa para isso, que valida mais a nossa marca. Um bom produto e uma boa entrega, cara. Que aí, ok, a gente tem esses 4 pilares, a gente tem um negócio muito bem feito ao longo prazo, porque o produto por si só, você não precisa convencer ninguém e educar ninguém de comer feijoada. Todo mundo conhece. A Paleta, por exemplo, na época, teve essa educação para consumo, etc e tal, enfim. E é difícil porque a marca é nossa, né? A marca é registrada no NPI, então a pessoa não tem como colocar feijoada no balde mais, porque ela é nossa. E quando você foi no Shark... Em que momento que você chegou no Shark? Legal. Vamos lá. Eu adoro falar de Shark Tank. Vamos lá. A gente vai deixando mais pro... Legal. Afinal, a audiência já tá engajada. Tá tranquilo. 2023 eu me inscrevi no Shark Tank. Eu sempre assisti o Shark Tank. Nós também. Sempre assisti. Eu sempre fui muito fã do Shark Tank. Eu formei administração e a gente ficava falando todo dia, assim, nos bastidores. Saiu uma temporada nova, a gente marcava de assistir junto. Então, assim, você vê aquele... eu investiria. Tipo assim, como se a gente fosse os tubarões, né? Uhum. Então, assim, eu sempre fui um grande, assim, mesmo, fã do programa. Em 2023... a nossa marca estava no processo ainda, no registro. Falei, cara, eu acho que eu vou me inscrever, acho que eu tô legal aqui, vou me inscrever. E não rolou. Aí 24 não quis, eu tava num outro processo, falei assim, agora tô na expansão, eu já tava negociando minha primeira franquia, a marca já tinha saído, não quis me inscrever. E 25, falei assim, cara, acho que agora é a hora. Agora é a hora. Me inscrevi e deu super certo, uma etapa super longa, né, do Shark Tank. Foram 6 etapas. Foi em janeiro que eu me inscrevi, eles me chamaram em maio, faltando 2 semanas pro negócio. Eles chamam 2 semanas antes. E, tipo assim, até isso praticamente era toda semana. Se não for uma semana sim, uma semana não, a cada 15 dias, eu tinha uma tarefa com eles. E era tarefa gigantesca. Então, pede tudo da sua empresa. É realmente muito profundo o processo de seleção deles e a curadoria. Então, foi muito interessante isso. É muito bem estruturado o programa. E, bom, quando eu fui, cara, foi incrível. Foi realmente incrível mesmo poder participar. Foi um nervosismo gigantesco naquela hora da caminhada. Aquela caminhadinha com aquela música, ali é loucura. Ali realmente... E também o que mais me despertou a atenção quando eu entrei no tanque foi a Luísa Trajano, que ela estava à minha esquerda. E eu sou muito ela fã. tava no dia. Ela era convidada, eu não sabia. Que a gente fica trancadão num camarim. E ela tava lá, eu falei, caraca, a Luísa Trajano tá aqui. Eu fiquei, tipo, aí eu bateu um nervosismo e tal. Mas depois, quando você começa a falar, né? Você acaba ficando... Porque é o seu negócio, eu vivo isso todo dia, eu sou obcecado, né? Eu adoro essa palavra. Eu sou obcecado pela minha empresa, pelo meu sonho, que é realmente crescer e se tornar a feijoada a maior marca do país. Então, quando eu comecei a falar, ele desenrola, aí vai e boa. Então, foi uma grande experiência, foi a minha maior experiência empreendedora. Você acredita que o jogo mudou depois que você participou? Muito, muito. A nossa percepção de valor da marca... Vou dizer número de seguidores, que é legal também, né? A gente ganhou bastante seguidores, a percepção de valor.
o número de candidatos de franqueados que vem organicamente, né? Sem poder pagar ali no tráfego pago, também foi muito interessante. A minha persona, o meu personal brand, né? O Yuri mesmo, podcasts, revistas que a gente já saiu. Então, assim, o alcance do programa é muito alto. Então, sem dúvida, foi muito, muito interessante, foi muito bom. Colho frutos até agora, até hoje. O bom é que agora com as plataformas de streaming fica lá as temporadas e Sim. ainda Eu não continua assisti, rodando. eu não sei nem se você pescou alguém, porque eu não assisti. Legal, posso falar. A gente recebeu a intenção de investimento do Caíto Maia, do dono de Chili Beans. Tá. Fomos lá, apresentamos o nosso negócio, é porrada o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Por quê? Vai ao ar 15 minutos de episódio, mas eu fiquei no tank 40 minutos, é só porrada. Eles não te elogiam hora nenhuma, é só porrada. Aí eles deixam pro final, pô, parabéns, mandou bem e tal e tudo. E a gente recebeu a intenção de investimento do Caíto Maia. Existe uma diligência ainda, né, acontecendo, mas a gente não sabe, tanto da minha parte quanto da dele, se realmente isso vai ser concretizado. Mas a intenção de investimento, ela foi concluída. Você não é a primeira pessoa que me fala isso, né? Eu acho que a Carol falou pra gente em off, que eu entrevistei a Carol, e eu meio que em off, fora das câmeras, eu perguntei pra ela, porque eu já tinha conversado com outra pessoa, porque assim, ali começa o start. Sim. Como a intenção que eu tive hoje aqui, nua. Eu sei que lá é totalmente diferente, porque vocês já chegam lá muito bem pautado, o documento, tudo. Não entra qualquer um, não entra um forasteiro lá, qualquer um. Aí eu sei que existe um processo bem grande pra depois, pra realmente validar isso, entendeu? É porque baixa as câmeras, né? Entra o business. Exatamente. Até a proposta pode ser que mude. Ah, não, peraí, então acho que eu quero fazer desse jeito. O modelo de negócio pode ser que mude. Tipo assim, o investidor, ele pode que, não, acho que talvez nesse momento não seja isso, não seja franquia. Pode ser que seja outro caminho, o que você acha? E aí, isso precisa ter sinergia para que realmente aconteça, sacou? É muito engraçado porque a gente assistiu muito. Hoje a gente não assiste tanto mais, mas eu assisti muito. E aí tinha um cara que a gente comprou os produtos dele, que é o cara da Decor Colors lá. E só que antes a gente nem tinha... Mano, a gente já comprava as coisas dele e a gente admirava o Instagram do cara. Falou, mano, esse cara é bom, esse cara é bom. O Léo. Aí um dia a gente tava assistindo, ele lá. Arrepia de eu falar. Aí eu vi que o cara estourou de fazer, eu falei assim... Aconteceu. Esse cara é foda. Mas ele é muito bom. Ele é foda. Inclusive, eu acho que foi um rapaz de uma pizzaria, se eu não me engano, esse cara faleceu, viu? Também. Ele é meu amigo. Esse cara foi meu amigo. Não faleceu, não faleceu. Foi o Gabriel Farrell. Da Borra de Lenha. Esse mesmo. Esse cara também eu achei o cara fantástico. Ele foi meu mentor, esse cara. Ele foi meu mentor. Ele foi um dos grandes responsáveis por eu estar no Shark Tank. Porque ele tinha um relacionamento muito bom, aí ele me deu... E ele me deu isso, ele imputou tudo. Ele, quando você entrar no tanque, você faz isso. E ele era muito enérgico, né? Não, esse cara foi uma máquina. O pitch dele eu adorei. Foi um dos... É engraçado. Dos episódios que eu mais gostei também. Não, eu me identifiquei muito com ele. Aí, em 23, eu entrei em contato com o Instagram dele e falei, cara, bom, eu tenho um negócio aqui e tal, tô precisando de uma ajuda, uma mentoria, até pra poder me franquear. O que você acha? Não, consigo te ajudar. Aí a gente se conheceu pessoalmente num evento lá no Rio de Janeiro, um evento de food mesmo. Aí ele entrou pra dentro da minha empresa, foi em BH, conheceu todas as minhas lojas e a gente virou amigo mesmo, assim. O Gabriel Farrell, ele virou um brother, sabe? Foi uma grande perca mesmo. Porra, mano, Hoje você faria alguma coisa diferente ao entrar no Shark Tank? Você mudaria alguma coisa? Absolutamente nada. Nada. Tudo que eu falei ali eu gostaria de ter falado. Me senti muito seguro. Acho que meu pitch foi muito, muito interessante. Assim, eu gostei bastante mesmo. Acho que não mudaria nada. Fiquei muito, muito, muito satisfeito assim, com o meu resultado. Mas eu fui muito preparado também. Antes de eu ir pro tanque, eu já tinha assistido os vídeos, mas aquele vídeo despercebido que passou, eu falei assim, esse aqui eu não vi esse pitch aqui. Cara, eu vi todos, eu anotava, eu criei uma lista, assim, o Semizato perguntou isso, ele perguntou isso 3 vezes, tá falando perguntou 3 vezes, para que eu realmente fosse preparado. E eu fui muito preparado, então, assim, não mudaria nada. Quais são os seus planos com a feijoada no balde para daqui a um ano? Pra gente conversar de novo e saber que estamos em março de 2027 e saber se concretizou, se chegou até lá. Legal. A gente acabou de contratar uns líderes do mercado aí em expansão em termos de marketing, né? Captação de leads. Muito bom. E eles me perguntaram, fizeram essa pergunta pra mim. E aí, mas quantas franquias você quer vender e tudo nesse ano? Eu falei assim, cara, olha, no primeiro semestre, se a gente conseguir faturar, se a gente conseguir vender 5, e vender 5, não necessariamente é vender 5 e inaugurar 5, né?
Porque vai ter problemas. A gente pode ir pra uma obra, pode ter problema, enfim. Mas se no ano a gente conseguir abrir 5 lojas na região sudeste, eu tô satisfeito e eu vou segurar e eu vou te explicar o porquê. Porque eu quero estar muito próximo do franqueado. A gente vai sair do estado, eu não só quero vender a franquia. A gente vai sair do estado, eu quero acompanhar de perto, a minha agenda vai ser dedicada para eles, não para as minhas lojas, isso já tá destinado lá. Aí a gente vai pensar realmente em expansão mesmo. Quando a gente validar essas 5 fora do estado, aí eu falo, cara, a gente tá pronto. Tanto em produto quanto em logística, para nós iremos fornecer o produto pro franqueado. Aí em 27 a gente vai pensar em 20, em 30 lojas com um investimento maior, com um alcance maior, outras regiões. Mas nesse primeiro momento a gente quer vender 5 lojas porque eu quero estar muito perto. Então a gente recusou, tá? A gente recusou umas 6 pessoas aí, assim. Porque tinha grana, mas não tem perfil. Não adianta, porque vai me frustrar e vai frustrar ele, vai perder o dinheiro. No meu caso é a frustração e eu vou perder aquela praça. No caso, o cara vai perder uma baita de uma grana. Porque 120 mil não é pouca. Então a gente recusou. Então eu quero esses 5 e realmente assim, eu vou entender eles muito bem, cara. Muito, muito bem. Já existem vários avançados e tudo. Mas eu quero entender muito bem, porque aí depois de 5, entendendo, vendo, aprendendo com ele, cara, o que tá ruim, o que tá bom, porque uma coisa é tá lá, né, em BH, do lado de BH Grande, aí eu consigo, minha agenda tá ali, tá pertinho. Outra coisa, o cara tá aqui em Atibaia, outra coisa, o cara tá em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, outra coisa, o cara tá lá em Vitória, no Espírito Santo. Então eu quero estar perto, a minha agenda vai ser para eles. Nesse momento é 5 para eu estar perto, mas em 27 a gente já pensa em voos maiores, onde a gente quer abrir mais de 20 eu lojas. acho que tá certo, eu acho que a gente tem que dar Cara, eu acho que quando você é empreendedor, você que ralou por isso. Sim. Não caiu do céu. E aí você sabe o quanto você ralou pra ter o que você tem hoje. Então Total. você quer transparecer e passar isso de verdade pra quem tá adquirindo a franquia. Pô. Porque não é só vende, pôr o dinheiro no bolso e Não. ok. Você já falou uma coisa que muitos não pensam dessa maneira. Tipo, eu já escutei pessoas falar, e se não dá certo? A gente vende pra outro lá, porque sempre vai ter alguém que vai comprar o ponto do cara. Você já falou completamente diferente, porque vai queimar minha praça. E é verdade. Eu compro em Atibaia. De repente, larguei onde você vendeu, gostou, comprou, mas não foi o negócio. Esse nome em Atibaia, cara, pra alguém levantar esse nome em Atibaia, não é simples. Sim. A gente não dá. Daí você fala assim, pô, se o McDonald's já sofre com isso, Total. imagina uma marca que não é nível mundial. Pô, a gente vai sofrer com isso. Total. Aí, pô, mas já teve em Atibaia, não funcionou. O consumidor, ele tem um preconceito. Ele tem nem preconceito, porque aí foge a palavra, um preconceito, né? Ele já vai ter aqueles desdenho. Ah, não, já teve aqui, eu conheço essa marca, eu já passei lá, o fulano já comprou. Ele não tem um preconceito porque ele já sabe o que é. Ele vai ter um certo desdenho. Não, cara, isso aí não deu certo, não. Esse produto é bom e tal. Ó, uma grande marca que teve em Atibaia por anos foi o Franz Café. Sim. Ele foi bem por anos, depois ele foi vendido até ele fechar. Cara, nunca mais teve. Pois é, cara, é muito difícil. Por isso que é muito necessário. Café Pilão também fechou Café agora. Pilão agora fechou também. Saiu, acho que a franquia Saiu também. a franquia. Porque assim, cara, chega num ponto que se você queimar o nome na cidade, não que você vai queimar o nome da marca, mas o nome na cidade, já era. Acabou, cara. Acabou. É difícil vir a pessoa ali de novo, porque, não, mudou só o dono, mudou a loja. Cara, já Piticas começa... abriu e fechou, mas é outro ramo. Cara, e eu vou te falar, tipo assim, expande isso aí, querer vender pra qualquer um, não é difícil. Não é difícil. Eu não sabia, assim, realmente, assim, não é difícil. Principalmente todas as projeções a projeção que a gente já ganhou, né? Shark Tank, como eu falei, a gente saiu na Pegni, agora todo esse personal branding meu, assim, que tá acontecendo. Enfim, não é difícil vender. Só que, cara, pra eu ir lá abrir 10, 15, 20... Eu já vi marcas abrindo 70 e, porra, tá com 10 lojas hoje. Sabe? Eu não quero isso, sabe? Nós adquirimos uma franquia de marketing. Nós fomos o 10º... Eu fui a 16ª franqueada. A 16ª franqueada. Chegaram a 140 quase, 130 e pouco. 130 e poucas, dessas 130 e pouca eu posso falar que 80% a 80% foram vendidas pela nossa validação. Porque as pessoas ligavam pra gente e a gente tava estourando. Tanto é que a gente comprou 5 cidades em 3 meses. Caraca! A gente ao redor? É porque compramos daí... até em Santos, pra você ter noção. Eu virei conselheira e virei a maior fonte de contato deles pra fazer mais pessoas adquirirem. Entendi, pô. E aí eles... Porque eu era case. Você é o case total. Não deu de verdade não mesmo, deu a gente mês, fazendo acontecer. Não deu um mês, eu já estava implantada e fazendo a operação girar. Aí no segundo mês eu já
tinha o maior faturamento e vendia no maior ticket que ninguém conseguia vender. Aí a gente já abriu uma cidade vizinha, abriu outra cidade vizinha. Aí quando a gente foi ver Santos, os caras, mano, tá bom, pega Santos. Pegamos Santos, em 15 dias a Tabata pôs a operação pra rodar. Depois eu te conto o que é em off, porque tem uma batalha aí. A gente saiu dela, mas pra não ficar falando nome, pra não ter problema, porque já acabaram também, desapareceram. Só que eles venderam tanto, que eu acho que eles... E aí eles se perderam Perderam total. completamente. É. Então era um valor baixo na época, super era baixo. 20 mil reais, Não, não era um absurdo, mas a gente tá falando isso antes, 2018? 17, É 18. porque é prestação de serviço também, né? Depois eu te falo em off o que é, que eu Mas posso ficar foi, falando. foi ótimo. Foi ótimo, A experiência entendeu? foi Só que se ótima. perdeu nesse caminho. Entendi. E a gente, Na expansão. numa reunião, a gente falou, cara, vocês estão vendendo muito, vocês não vão conseguir atender. E aí começou, eles forneciam um produto, o produto começou a não chegar, você tinha uma responsabilidade com pra quem você tinha vendido, aí o negócio começou a desandar. Não, já era. Aí eles quiseram migrar, que era um negócio físico, e eles quiseram migrar pro digital. Não deu certo. Aí eu consegui sair da franquia por conta disso, porque o meu contrato era o antigo e o meu contrato não tinha nada digital. E eles já estavam fazendo o contrato, colocando essa cláusula que se não desse ia pro digital. E aí depois eu te conto, entendi. foi um rolo. Aí deu ruim, mas a experiência foi Foi maravilhosa. muito boa, foi muito boa. Então a gente sabe que assim, você já tem uma mentalidade Não, sim. corretíssima da projeção do que você quer o seu negócio. Porque você não tá. Porque hoje, se você colocar aí um lead, você contar tráfego, você já foi no Shark Tank, você tá participando de um monte de podcast, o nome é bom pra caramba, o produto é bom. Se você fizer tráfego, vai chover gente querendo Não, comprar. é, com Só Você que vai vender. é a pessoa certa? Parabéns. É isso. É o que eu quero, é o que eu quero. Bom, tá vendo? Como é que é legal a conversa flui? Vocês entendem muito bem o que eu quis dizer aqui, porque vocês vivenciaram isso na prática. Você foi conselheira da franqueadora, o case para realmente trazer mais novos. Foram franqueados e entendeu o que é a expansão não muito bem planejada. Meu irmão, ela acaba. E para alguns empresários, tá tudo bem. O cara fala assim, ok, fiz a expansão, botei 1 milhão no bolso, botei 2, seja 10, e tá tudo certo. Fechei, boa, vou ter alguns processos aqui, boa. Mas não é isso, não é o meu modelo, não, cara. Eu busco, não, vamos um de cada vez, até realmente falar assim. Aí quando eu vejo, eu falo assim, beleza, agora a gente tá realmente preparado, aí eu falo, ok, agora vamos lá, vamos atrás do dinheiro. Vamos ir porque o dinheiro é fácil pra você ir no banco pegar, nem precisa ser investidor em si, porque já tá tudo pronto. Cara, vambora, tá tudo certo, a gente já tem uma fábrica, agora eu só preciso trazer. Aí beleza, vamos pra 10, pra 20, 30, mas também sempre avaliando muito bem o ser humano ali e o perfeito franqueado, porque não adianta. É porque são eles, senão, cara, já era, você não vai ter uma marca e eu quero ter uma marca perpétua, porque a gente tá falando de feijoada, né? Prato mais tipo brasileiro, um prato ancestral. Então tem que ter uma marca forte, sólida. Isso você não comentou, mas eu escutei no podcast. Toda a parte das carnes, vocês estão muito bem. As carnes? Você já tá muito. Os pertences. Não, ele legal. tá muito bem. Você tá muito bem. Como que eu posso falar? Não é nem organizado, tá estruturado completamente, né? Não, sim. Bom, a gente tem um feijão oficial, ele é nosso, de certa forma, nosso patrocinador, nosso parceiro, nossa collab. A gente tem o oficial da feijoada, que é um feijão assim, excelente. A carne, hoje eu tenho o nosso próprio frigorífico. A gente compra o porco inteiro. E a gente usa 100% porco, né? A gente não perde do porco, porque a feijoada ela é 100% suína. Igual, muitas feijoadas usam carne seca, a gente não usa. Por quê? A carne seca ela é muito fácil de desfiar. A feijoada ela tem diversos processos de cocção. Ela vai na panela de pressão, ela sela, ela vai na panela de pressão, depois ela é refogada, fica num fogo ali curtindo, depois ela sai quente, ela é tampada, e a carne seca ela desfia muito. A gente não trabalha com carne seca. E ela desfia muito, então o cliente fala, cadê a carne? Não tem. Aí o lombo quase ele entra com essa carne seca. Aí a gente usa 100% porco. Aí onde a gente entendeu que eu falei, não, tem nosso próprio frigorífico aqui, porque é interessante, eu reduzo o custo, eu tenho o meu corte perfeito que eu preciso para entregar para o meu cliente. Porque quando você tem um fornecedor de carne onde ele entregava as carnes, sempre tinha um problema de corte. Fala, não é esse tamanho, não é porque o corte, eu fui entender o porco, né? O corte, cara, ele quem manda ali na carne. Eu fui entender, eu não sabia disso. Eu não sabia nada de carne, muito menos de porco. Eu fui entender do frigorífico. Tá, se eu tirar isso aqui, então eu vou conseguir manter essa carne. Isso, aqui você tem mais da suculência, aqui você tem mais de gordura. E a gente usa 100%, cara. A pele, a gente usa a banha. Então hoje nós temos nosso próprio frigorífico. Com as nossas 4 lojas só.
Então, vocês que estão em casa assistindo, já entendeu que não é só ligar lá que você vai comprar uma franquia. Não tá fácil assim. O brand eu acho que eu deixei demais, fiz demais também, né? O brand tá muito bem. Tem uma escassez aí rodando, eu acho que isso é muito importante. É pra ser desejado. Pra ser desejado, mas isso valida o seu negócio e mostra aonde você quer chegar, Yuri. Porque, volto a falar, já entrevistei pessoas que são grandes franqueadores, tem mais de 200 franquias e a mentalidade começa assim. A hora que tá tudo muito bom, validado, que eu começo a expandir. Você já tem 4 lojas, 5, acho que são suas, né? Você já consegue expandir, você consegue fazer, você validou muito bem. Não é a qualquer custo, é a qualquer preço. Então isso já mostra o tamanho do empresário que você vai se tornar. Sim. Você já é. Pô, mas aonde você vai chegar, e a gente daqui 2 anos, a gente conversa de novo, e eu tenho certeza disso. Eu acho que vale a pena destacar para quem nos acompanhou até agora, a necessidade de você conhecer a fundo sobre o seu negócio e entender a importância sobre processos. Estabelecer processos internos, entender sobre compras, dominar realmente sobre o assunto, porque somente dessa forma você vai conseguir enxergar onde está o gargalo do teu negócio. É exatamente isso. Yuri, nosso tempo tá chegando ao fim, aquele momento, eu adoraria virar e falar assim, a gente tá terminando o episódio pra sair daqui e comer uma feijoada, não será dessa vez, mas a câmera é sua, fica à vontade, manda beijo, abraço. Presente pra você. Presente, ó, um pra cada um, dona Tabata. Poderia ser uma feijoada, mas não é. Inclusive, esse é o nosso Sacraft que o nosso cliente recebe. Pode rasgar, fica à vontade, gente. Vou rasgar. Vou rasgar, manda abraço. Né, que se adquirir a franquia, a gente economiza 2 embalagens Entendeu? Sabe quando a pessoa vem? É assim, ó. Já estamos prontos pra começar a trabalhar. Pronto! Aí, ó, já tá aí, ó. Boné, lindo, já é um possível candidato real aí. Já tá com o ó. boné, já tá com a marca. Bora trabalhar. Aí, ó, bora trabalhar, mano. Aí, ó. Tô bom, ó. Aí, ó. Também, legal. Eu gosto de boné pra caramba. Eu falei assim, vou levar um. Pô, ficou bom, moleque, cara. Bonita a cor dele, ó. Você vai me ver caminhando e eu vou marcar você. Fechado, combinadíssimo. Aí, se depois feijoada no balde não vier para Atibaia pelo acordo podcast, vai ser por influência e você lembra da gente. Tá faladíssimo. Cara, então, a câmera é sua, deixa seu recado. Bom, muito obrigado, de verdade, assim, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu tinha visto o conteúdo de vocês, falei isso no off, falei isso no início. Realmente é muito bom o que vocês estão construindo aí. Eu quero deixar 2 dicas aqui pra você, principalmente pra você, o pequeno empresário, cara. Se você realmente quer, você sonha grande, ter a sua loja, ou o seu restaurante, ou sua agência de marketing, não importa. Eu acho que você tem que focar em 2 coisas no mundo de hoje, que é marca e financeiro. Saiba construir a sua marca da melhor forma possível. Estude brand, estude percepção de valor, que o público está cada vez mais, vamos dizer, exigente, né? Porque hoje está na mão do público. Então estude, gere valor da sua marca e saiba o que é o financeiro. Entenda o que é uma DRE da sua empresa, entenda tudo, porque você com esses dois pilares muito bem estabelecidos, cara, você tem um negócio. Então é uma dica que eu dou pro pequeno empresário. E se você quer ser nosso franqueado, entre em contato com a gente. Eu vou fazer questão de deixar o link aqui. Só me passa pra onde que eu mando. Eu vou deixar um link na descrição aqui desse episódio. Combinadíssimo. E você, meu bem? Ficou bonitinho, moleque. Eu adorei a cor. Boné? Adorei. Legal. Você vai me ver, a gente caminha muito. Você vai me ver usando, eu vou te marcar. Bom, se você chegou até aqui, saiba que não é somente você preencher o link para se tornar um franqueado. Você vai ter que entrar num processo de paquera para ver se vira namoro. Mas calma, que todo esse crivo quer dizer que ele está tendo um cuidado dobrado, tá bom? Para o teu negócio aí prosperar. Então é isso que importa. Bom, quero te convidar também para seguir o Instagram do Acordo Podcast e o meu oficial, @tasantarosa, tá bom? Episódio do Acordo Podcast, você segue a nossa programação diretamente lá. Tá aqui também nos links abaixo, o meu canal do YouTube, tá bem? Comecei esse desafio, então conteúdos diretos meus lá, vai lá prestigiar, porque meus inscritos ainda estão pequenininhos, mas foi assim que eu comecei o do Acordo Podcast. Então vai lá, se inscreve e segue a minha programação. Episódio toda semana lá também. E você, meu bem? Todo mundo começa com o primeiro seguidor, Exatamente. Né?
Primeiro seguidor dela, dá pra vida. Foi meu, mano. Yuri, agradecer você mais uma vez, cara. Puta bate-papo gostoso. Você é um cara sensacional. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Eu não sou de puxar saco todo mundo, não, tá? Obrigado, Só cara. puxo da Dona Tata. Mas quer me acompanhar? Tô no Dan Contesini, é praticamente conteúdo diário. Agora no Acordo Podcast estão 3, 4 conteúdos por dia. Então, assim, a gente agora soltou a rodinha mesmo. Ó, cuidado que você pensou aí na sua casa. E soltou a rodinha, não ficou muito legal. É na igual hora você falar que pensou. você me puxa o saco, você me enche o Enche saco, é diferente. também, e assim vai. Mas, por você que tá aqui acompanhando a gente, obrigado mais uma vez. Não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilha esse episódio. Ó, tá querendo ter uma franquia legal? Cara, você pode ser um candidato, você pode ir lá conversar com o Yuri, entender mais sobre o negócio do Yuri. E é por isso que o Acordo Podcast está aqui, para fomentar realmente os empreendedores desse nosso país, que a gente luta bastante para conseguir estar trabalhando. Meu filho lindo, mais uma vez, muito obrigado, filho. Sem você, nada disso aconteceria. Muito obrigado mesmo, tá bom? É isso, dona Tata? É isso. Obrigada Yuri, mais uma brigadão. vez, Yuri. Então, galerinha, Eu que até a agradeço. próxima Beijo, aí, até ó. a próxima. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tamo junto.